Agora sim! Muito bom dia, doutora Sueli Pini. Antes da senhora falar, vou explicar. A dona Sueli Pini, doutora Sueli Pini, é amapense, tem formação jurídica, é mãe de 11 filhos, um time de futebol, juíza concursada por 31 anos, com recorde de produção, primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Amapá, condenou corruptos, premiada inúmeras vezes pelos relevantes e inéditos trabalhos realizados, dando acesso à justiça a quem nunca teve através da justiça itinerante, dos juizados especiais, de inúmeros programas que criou, regularizou o registro de nascimento de milhares de pessoas, indicada ao Nobel da Paz em 2005, integrando o projeto Mulheres Mil Mulheres no Mundo, nunca respondeu a processo crime, não é apadrinhada nem ligada a velhos políticos do Amapá. Esse sim é um jeito novo de fazer política. Um bom e abençoado dia para a senhora Sueli Pini, tudo bem? Bom dia, Alfredo. Obrigada aí pela honrosa oportunidade. Eu já assisti alguns vídeos seus, gosto da sua firmeza, é um gaúcho valente, corajoso, fala o que tem que ser falado, né, Alfredo? Então, eu me sinto muito honrada de estar num programa dirigido por você e ser sabatinada por você. Eu, particularmente, vou dizer uma coisa: eu nunca tive vergonha de não saber. Para mim, uma das melhores coisas é aprender. Claro. Eu falo que esse é o ápice da sabedoria. Saber que Aí nada sabe. Ontem, conversando com o Luiz Ricardo, o Alexandre entrou, começou a falar, eu falei, opa, aí me interessa, entendeu? Porque alguém comprometida, alguém com firmeza, alguém com capacidade, alguém com vontade. Eu quero perguntar para a senhora já de cara, a senhora já é candidata, agora já pode falar das propostas, porque já começou a campanha eleitoral. A primeira proposta que a senhora fez, eu queria que a senhora fizesse uma diferença entre a sua proposta e a questão mais perigosa, que é a demagogia. A senhora, como candidata ao Senado, a senhora assume, a senhora já é aposentada como desembargadora. A senhora assumiu publicamente que não vai receber salário, é isso? Para começar, Alfredo, olha só, eu sempre tive comigo que cargo político algum deveria ser remunerado. Ou é uma postura cívica, patriótica, de verdadeiro compromisso da pessoa que quer ocupar uma função política, ou então não é. Não pode ser emprego. Para você ter uma ideia, nós aqui temos município que, a rigor, e isso não é diferente em muitos lugares do Brasil, no próprio Rio Grande do Sul nós encontramos isso, municípios que não poderiam ter sido erigidos a tal condição, porque vilarejos eles são municípios que têm prefeito, vereadores, todos remunerados a um peso enorme para a sociedade. Aqui nós temos uma cidade, por exemplo, vou te dizer, um pequeníssimo município de 6 mil habitantes, Ferreira Gomes. O salário de um vereador lá, R$ 8.000. Então, o que aconteceu? Os cargos políticos viraram um bom e almejadíssimo emprego. Eu falei, R$ 8.000 é o salário inicial de um médico em boa parte do país. O médico tem que fazer uma faculdade de 6 anos, caríssima, ele tem que se especializar, fazer mais residência, 2 anos enfim, de residência? Sim, para depois cuidar de vidas e ganhando menos do que isso. Então, para começar, então, Alfredo, nenhum cargo político deveria ser remunerado. E no meu caso, então, eu já sou remunerada pela sociedade, que já me custeia como magistrada aposentada. Então, eu já onero a sociedade de forma significativa, eu reconheço isso. Então, não poderia ser diferente. A minha postura é uma postura normal. Eu queria que, na verdade, que isso não fosse inusitado. Mas, mesmo que eu não fosse uma magistrada aposentada, mesmo que eu fosse uma comerciante, que eu fosse uma professora, que eu fosse, enfim,
uma servente, enfim, uma balconista. Eu penso que o cargo político não deve ser remunerado. É simples assim. Na França, por exemplo, nós temos no interior da França, os prefeitos, eles não são remunerados, eles cuidam dos seus negócios e depois, à tarde, eles vão à prefeitura cuidar dos interesses daquele município, sem receber nenhum centavo por isso. Fazem como um munus público, pro bono, como um gesto altamente cívico e patriótico, é o que eu penso. Doutora, no Brasil nós vivemos uma situação tão inusitada, tão assustadora, que o óbvio tem que ser saudado, que o óbvio tem que ser enfatizado. Essa explicação que a senhora deu, eu me lembro que até ali nos anos 70, vereador não recebia. Isso. E, de repente, virou o melhor dos empregos, tanto assim que é hereditário. Pronto. Aí vira um projeto familiar. Aqui no Amapá, para você ter uma ideia, nós temos 3, 4 famílias que dominam o Estado desde sempre. O Estado do Amapá tem 34 anos apenas. Ele é de 88. Os 2 outros estados, co-irmãos dele, Tocantins e Roraima, deve ter uma situação semelhante, como tem um pouco Rondônia e Acre ainda. Mas lamentavelmente, Alfredo, nós dois sabemos que isso não é diferente em parte do Brasil. Mas em rincões como o nosso, as famílias tornam a política um projeto familiar. Então, é a esposa, é o filho, nós já estamos aqui na 3ª geração de políticos de uma mesma família. E o pior de tudo, fazendo escolas, porque os outros que começam fazendo a mesma coisa. Nós temos candidatos que entendem que por ser esposo ou esposa, né, do prefeito, filho do deputado, filho do governador, esposa do governador, eles têm a credencial para alçar cargos políticos. Então, nós temos que... Por que a gente quer chegar ao Senado? Nós temos que fazer uma reformulação política urgente. O nosso Bolsonaro, a quem a gente apoia, o Bolsonaro, ele é um milagre. Eu falo que a eleição do Bolsonaro em 2018, ela já é um milagre por si. E é um milagre ele ter sobrevivido, porque ele está lutando contra um sistema que quer a todo custo arrancá-lo de lá, porque, na verdade, eles querem ficar perto do cofre novamente. Tudo é o dinheiro. Não é um poder só pelo poder, é o poder com dinheiro, e não é pouco. O Brasil é uma máquina de arrecadação. Se teve uma coisa no Brasil que foi aprimoradíssima, Alfredo, e você sabe disso, foi a máquina de arrecadar. Eu e você, e todos os brasileiros, empresários ou não, trabalhamos 7 meses do ano para custear o Estado. Então, de janeiro até o dia 31 de julho, eu e você e todos os restantes da massa populacional brasileira trabalhou para alimentar o Estado brasileiro. Isso é muito grave. Eu falo que o Estado brasileiro tirou de nós até a capacidade de fazer caridade. Porque agora, quando uma pessoa me pede uma esmola, se eu vejo que ela é idosa, que ela é deficiente, eu já digo assim para ela, mas por que você quer que eu lhe dê esmola se você já recebe o benefício assistencial do Estado que eu ajudo a pagar? Olha onde nós chegamos. Para um pedinte, porque eu digo para ele, olha, o Estado está fazendo caridade a você no meu lugar. Então, é uma subversão, Alfredo, gravíssima, assim, de tudo que uma nação poderia almejar. Então, nós hoje estamos presos numa máquina estatal. O Estado hoje, eu e você somos assediados e dirigidos por funsas, que eu chamo os funsas, e eu era um deles até antes de ontem. 24 horas do nosso dia. Eu não sei como é que o país consegue crescer, o país é um milagre, porque como é que nós conseguimos produzir tanto? No Brasil, nós somos um celeiro de produção de alimentos e tudo, se nós, na verdade, eu falo assim, temos que custear um Estado guloso, paquiderme e ineficiente. Vamos pegar o Estado do Amapá. O Estado do Amapá, Alfredo, ele alcançou a maioridade em outubro de 88, foi emancipado,
passou então da condição de território de filho caçula da União para um filho adulto. Ocorre que 34 anos depois, nós não produzimos nada, nem a farinha de mandioca que nós comemos aqui, nem o açaí, que é a base alimentar do povo amapaense, nós produzimos. Nós não produzimos arroz, não produzimos feijão, não produzimos milho. Nós temos 4.800 alqueires de grãos plantados. Consegue imaginar o que é isso? É nada. É um quintal do Rio Grande do Sul. O Tocantins, que foi criado junto conosco, já é o terceiro maior produtor de arroz do país. Roraima vai produzir agora perto de 200 mil hectares de grãos. E o estado do Amapá, 4.800. O estado do Amapá... Calma. Como é que é isso? Explica de novo. 4.000 hectares? 4.800 hectares nós temos de produção de grãos, e os produtores que estão aqui, uma parte dele do Rio Grande do Sul e do Paraná, respondem processo penal por estarem plantando. Eu digo, Alfredo, que a situação do Amapá é gravíssima, e eu estou aqui, acima de tudo, como cidadã do Amapá, eu sou do Paraná, mas eu estou no Amapá há 31 anos, eu tenho 62 anos, então metade da minha vida eu estou aqui, e eu sou uma cidadã que está pedindo socorro. Socorro. Eu falei assim, eu poderia agora, Alfredo, cuidar da minha família, cuidar da minha mãe, você viu que eu tenho 11 filhos, enfim, eu sou uma pessoa que tenho muita coisa para fazer. Mas por que a gente enveredou para a política? Porque o estado de coisas que está aqui é inacreditável. Ninguém acredita se falar. Nós vivemos de 83% do nosso custo aqui hoje é enviado pela União. A União nos emancipou e ela custeia o Amapá em 83% dos nossos gastos. Aqui nós somos uma... Isso seria mais ou menos, mal comparando, aquele filho que diz, pai, agora eu não quero mais viver na sua casa, então o senhor me aluga um apartamento, o senhor me paga diarista, mercado, paga água, luz, mercado, lazer, tudo. Antes da senhora continuar, eu quero dizer claramente que nós temos que nacionalizar essa questão, e eu quero aqui agradecer mais uma... Tem um cara que está aqui, acho que na live, que é o Luiz Ricardo. Esse cara me encheu tanto a paciência, doutora Sueli, ele me encheu tanto a paciência ao longo do tempo que eu comecei a prestar mais atenção no Amapá, entendeu? Alfredo, só para dizer, aqui no nosso brasão, tem uma frase muito emblemática. O nosso brasão aqui do Amapá diz aqui começa o Brasil. Então, se o Brasil começa pelo Amapá, eu tenho que dizer ao resto do Brasil que nós estamos muito mal, que nós começamos muito mal. Se nós começamos mesmo pelo Amapá, tem algo muito errado com a nação. Nós precisamos que o Brasil volte os olhos dele ao Amapá. Temos uma posição geográfica inacreditável. O Amapá é o portal da Amazônia, nós pertencemos à chamada Amazônia Oriental. Nós temos uma riqueza extraordinária embaixo do solo. Nós somos o estado que mais tem água no país. Nós temos um aquífero que pega parte do Amapá, Amazonas e o Pará, que é maior do que o aquífero Guarani, é o aquífero Santarém. Então nós temos água, que é um bem preciosíssimo. E nós não temos aqui um pé de arroz plantado. Então tem algo muito errado com esse lugar que... Como é que é? Então, deixa eu lhe dizer uma história. Há uns quase 30 anos atrás, eu comprei uma pequena propriedade, uma pequena chácara. E eu contratei um senhor para ser o meu caseiro. E ele pediu que eu pegasse 4 sacas de arroz que ele tinha plantado no terreno anterior para que eu levasse para uma máquina para beneficiar arroz. Deixa eu lhe dizer, naquela época eu vasculhei o estado e não encontrei, não existia, como não existe até hoje, uma simples máquina de beneficiar arroz. Só agora, recentemente, eu fiz uma viagem numa localidade muito remota daqui, e uma senhorinha me disse que há uma pequena máquina improvisada de beneficiar arroz, mas que a produção é a produção caseira. Então, você imagina que o arroz, que é um alimento mundial, se consome do Japão até no Alasca,
E no Amapá, que nós temos uma quantidade expressiva de água e de terra, não plantamos arroz. E a pouca soja e o pouco milho que nós plantamos aqui, apenas 4.800 hectares, os agricultores respondem processo penal por estarem plantando. Essa semana, eu viajei para um local também aqui e encontrei um senhor. Na casa dele, seu Alfredo, na casa dele não tem nada. Tinha 4 gurizinhos, nus, pelados. Esse senhor responde um processo e tem em cima dele uma multa trilionária em cima dele, a prender a motosserra dele, porque ele cortou 4 árvores. 4 árvores. Então tem algo muito errado no estado do Amapá, e eu sei, e você inteligente como é, também sabe, nós estamos aqui presos num jugo político perverso, que eles preferem manter o estado do Amapá numa miséria gravíssima, porque assim eles têm um bom curral político e eles conseguem se manter no poder. Para você ter uma ideia, e vou finalizar, até a ponte que liga o Amapá ao continente do Pará, porque o Amapá é uma ilha, o acesso aqui só é por água ou por ar, mas a única ponte que nós iríamos fazer para ligar o Amapá ao Pará, através do rio Jari, em Laranjal do Jari, no extremo sul do estado do Amapá, a ponte foi literalmente roubada. Você chega lá, foi roubada a ponte. Então, hoje, nós vivemos numa ilha e eles querem que nós vivemos assim. Quando eu falo eles, é quem está na casta política hoje. Os senadores do Amapá, a bancada federal do Amapá, o governo do Amapá que está aí. E hoje, na verdade, boa parte dos municípios, os prefeitos, todos nas mãos do senador Davi Alcolumbre. Então, eles querem que nós nos manter aqui numa ilha. Nós só não somos Cuba e Venezuela, só não estamos comendo cachorro aqui, porque a Mãe União manda 83% do dinheiro que nós precisamos para custear as despesas do Estado e folha de pagamento. Aqui nós somos, Alfredo, uma repartição pública ineficiente. Aqui vivemos unicamente da economia de contra-cheque. É grave. Eu estou aqui fazendo um apelo patético à nação, que Bolsonaro nos ouça, olhem pelo Amapá. Algo de muito grave acontece no estado do Amapá. Ou nos ajuda a nos libertar, ou nós vamos para debaixo do alçapão do fundo do poço, porque já chegamos ao fundo do poço. A nossa crise aqui não é de dinheiro, a nossa crise é moral, e é grave. E ela é uma crise moral de alta proporção, não é uma coisa pequena. Então, nós temos um eleitorado aqui cativo, castiço, aprisionado, deixar o povo sem saber pensar. Então, essas eleições de 2022, nós vamos ter um paradoxo aqui. A maioria vai eleger Bolsonaro aqui, mas, em compensação, vai eleger, lamentavelmente, políticos altamente comunistas, que querem apenas se dar bem e não querem nada para o seu povo que aqui vive. Bom, doutora Sueli, eu não reclamo da senhora ter falado e exposto tudo, porque é preciso, primeiro, que o Brasil não sabe do que acontece no Brasil. E o nosso papel aqui no Canal de Brasília, doutora, é ficar assustado. Me desculpe a vocês aí que estão no conforto de suas casas, o nosso trabalho aqui é tentar tirar as pessoas dessa zona de conforto. E eu tenho certeza, doutora Sueli, que nós vamos, depois eu vou ligar para a senhora, nós vamos criar uma estratégia para nacionalizar o seu nome, porque, acima de tudo, é uma questão de dignidade. Alfredo, olha só, nós temos os piores índices sociais e econômicos do país. Nós temos o maior índice de homicídio por 100 mil habitantes, porque isso aqui é uma violência em alto grau. Então, olha os índices do Amapá. Nós somos um estado que tem mais pessoas recebendo benefício assistencial do que pessoas empregadas ou trabalhando. O nosso quadro é muito grave, e não é por falta de dinheiro, porque os políticos locais arrotam e batem no peito o tempo todo que trouxeram milhões e milhões de emenda parlamentar.
Aliás, Alfredo, eu queria muito que você começasse a tocar nessa ferida. Que papel subversivo agora é esse que os políticos, as bancadas federais de deputado e a bancada de senadores, eles subverteram o papel deles, que é legislar e fiscalizar, e agora eles se transformaram no papel de buscar emendas parlamentares e dinheiro. Tem algo errado nisso. Quem tem que buscar dinheiro para os municípios e para o Estado são os prefeitos e os governadores. O papel de um senador, o papel de um deputado federal é legislar e, acima de tudo, fiscalizar. E eles não estão cumprindo esse papel. Então, é muito bom, né? Então, eu vou lá, faço emendas parlamentares de bilhões, milhões, e eu, na verdade, vou administrar isso, entre aspas, junto com todo mundo. Então, o Amapá está cheio de placas, você circula pelos municípios pobríssimos, paupérrimos. Você vê lá, então, erguendo praças, erguendo prédios públicos, e nas placas você vê lá, erguendo não, estão as placas de 3 milhões, obra de 6 milhões, 5 milhões, 4 milhões, e você vê apenas os escombros das obras começadas. E a pergunta que não quer calar, onde está essa montanha de dinheiro? Então, o estado do Amapá é um estado que precisa de uma intervenção. Algo tem que ser feito por nós. Pra você ter uma ideia, Alfredo, milhares de jovens e pais de família estão deixando o Amapá, estão indo embora para Santa Catarina. São 4 destinos que eles estão indo. Santa Catarina, Curitiba, no Paraná, estão indo para o Goiás, estão indo para Mato Grosso. Todos os dias uma leva, porque nós não temos aqui, nós não temos emprego e não temos trabalho para praticamente ninguém. Ou você consegue um cargo no governo, um cargo que você vai receber 1.000 e pouco, 2.000 reais, e você vai virar um cabo eleitoral dos poderosos que estão aqui, ou você não vai trabalhar, você vai viver de benefício assistencial. Então, eu estou fazendo um apelo para que as autoridades brasileiras olhem pelo Amapá. O que acontece com o Amapá é gravíssimo e não é de agora. Então, nós estamos aqui, eu não quero ir embora daqui. Quem tem que ir embora daqui é o lixo político que, lamentavelmente, se criou nesse estado. Quem tem que ir embora são eles, e não o amapaense que tem que sair daqui, de uma região onde ele tem os costumes locais e tem que viver no sul do país, onde tem uma diferença climática brutal, diferença dos costumes alimentares, para ganhar 2.000 reais. Vão pagar 1.000 e pouco de aluguel e vão gastar praticamente 1.000 reais no mercado. Eu e você sabemos que o custo de vida em Santa Catarina e Curitiba é um custo de vida alto. Então, para o amapaense, mas ele prefere ir, pelo menos, porque a engrenagem, de alguma maneira, está rodando, do que ficar aqui e não ter nada, não ter... Porque nós não temos empresa nenhuma, Alfredo, nenhuma. A última empresa que nós tínhamos aqui, a Sambazon, ela está fechando e está indo embora para Santarém. Nós não temos nada. Nós temos um comércio que vive da economia de contra-cheque, e só. Então, doutora, faço um apelo. É impressionante os dados que a senhora está trazendo, são dados assustadores. Para quem não sabe, o Amapá tem 3 senadores, a exemplo de todos os estados. Tem o Batoré, que é essa figura escrota, né, do Davi Alcolumbre, o Lucas Barreto, que é um outro cara foi eleito na onda do Bolsonaro, e a Gazela, que é a vergonha do Amapá, mas que é talvez o principal responsável pelo atraso. O Randolph, essa figura pernóstica, enojante, sabe, a cara dele é uma cara que dá nojo. Realmente a cara do Randolph é uma cara que dá asco. O Randolph tenta criar no Amapá mais ou menos a mesma política de Sri Lanka, ou seja, nada pode ser produzido. Sri Lanka foi à falência porque em Sri Lanka só se podia produzir ecologicamente. O Randolph, que é um pústula da sociedade, que é o lixo humano da sociedade, o Randolph atua abertamente contra todas as iniciativas de produção agrícola e de agro.
Ele vive a vida toda segurando nas tetas do Estado. Nunca produziu nada de útil. Nunca foi capaz de produzir nada. A nossa esperança aqui, Alfredo, é que daqui 4 anos o senador Randolph seja demitido. E nesse ano aqui, nós precisamos trabalhar para a demissão do Davi Alcolumbre. Eu digo sempre para o eleitor, quando você vai votar, é como se você tivesse na mão uma caneta para contratar e para demitir. Você é o patrão. Exerça esse dever, porque não é um direito, é um dever. Então, exerça, demita. Eu falo, aqui nós tínhamos que fazer uma renovação completa. Eu sei que isso é um sonho, quase uma quimera, mas precisamos fazer uma renovação significativa nessas eleições. E a gente deseja que o presidente Bolsonaro volte os olhos dele para o Amapá, não nos abandone, não nos deixe aqui. A gente precisa que o Amapá seja olhado pelo governo federal. Mas não é mandar dinheiro, nós não queremos que mande dinheiro. O governo federal mandou dinheiro demais, esse é o problema. Pare de mandar dinheiro para o Amapá. É isso que nós estamos falando. Algo precisa ser feito que não é só o dinheiro. Precisamos que o governo do Amapá, que o governo federal, observe o que acontece dentro do Amapá. Você tem uma ideia, Alfredo? Olha só. Nós temos uma das maiores reservas minerais do país. O governo Temer, através de um decreto em 2017, ele tentou extinguir aqui uma tal de uma reserva chamada RENCA, que é uma reserva nacional do cobre e associados. E ele extinguiu, baixou o decreto 9.147, e ele extinguiu essa reserva. Para você ter uma ideia, o senador Randolph, ele entrou numa histeria tão absurda que 20 e poucos dias depois, o governo Temer revogou esse decreto que tinha extinguido essa reserva. Então, nós somos um povo miserável em cima da riqueza. Nós temos aqui um cerrado gigantesco que nós poderíamos aproveitá-lo para o plantio de grãos incontáveis. Nós temos aqui uma posição estratégica para a área portuária. Então, nós temos aqui possibilidades incríveis, mas nós somos um povo profundamente miserável. Eu sempre fui uma juíza, Alfredo, não foi à toa que a gente se destacou né, como magistrada, o que não é fácil, porque a magistratura é um cargo que te engessa muito. Mas a gente conseguiu uma visibilidade significativa, porque eu nunca fui uma juíza de gabinete. A vida toda eu fui uma juíza pedestre, eu falo. Eu sempre andei muito. Eu fiz audiência, para você ter uma ideia, em cima de mesa de sinuca de bar que estava de manhã fechado. Eu saía com ônibus da justiça para atender nos bairros periféricos, e quando não tinha um lugar para a gente atender, mas tinha um bar lá que só ia abrir de noite, eu dizia para a dona, abre para nós durante o dia, para a gente poder atender aqui. E eu lembro bem de eu fazer audiência e despachar em cima de mesa até de sinuca. Não jogo sinuca, que até queria aprender a jogar. Mas eu falo que eu não nasci para o lazer, eu nasci para o trabalho. Então, numa mesa de sinuca, que eu poderia estar ali fazendo um jogo, brincando, me distraindo, não. Eu estava usando ela para trabalho. Então, eu sempre fui uma juíza que circulou muito. E eu sempre vi uma miséria absurda no Amapá. Os nossos índices, para você ter uma ideia, nós temos 1% de saneamento. Nós aqui, nós temos 1% de saneamento no estado do Amapá. E o Randolph votou contra o projeto de privatização do saneamento. Sim, sim. Todo mundo aqui sabe. Randolph não será mais eleito, mas ele ainda vai durar 4 anos. E vai estragar muita coisa ainda. Vai estragar muita coisa ainda, mas a gente percebe que há uma rejeição enorme em relação a ele. Ele só um milagre fará Randolph ser reeleito, a não ser que ele tenha uma mudança drástica à direita, porque ele é um esquerdista extremo. Então, eu acho que isso não vai acontecer, e o Brasil está pegando uma grande guinada à direita. O Brasil vai enterrar a esquerda, eleição após eleição. O Brasil nunca mais será um país de esquerda. Não, pelo menos, essa esquerda que está aí, que é uma esquerda comunista.
que é uma esquerda de um socialismo extremo. Também Exatamente. É um narco. Doutora, olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Primeiro, parabéns, né? Eu não a conhecia, não preciso conhecer todo mundo, e ainda bem que Deus me permite que eu vá conhecendo pessoas. Já pensou se você chegasse na sua vida e dissesse, eu já conheço todo mundo? Não. Eu quero ser surpreendido a cada dia. E eu quero agradecer aqui mais uma vez ao Luiz Ricardo, que é essa voz que ficou clamando no deserto durante tempo e mais tempo, falando, Alfredo, presta atenção no Amapá. Para quem não sabe, todos nós falamos, o Brasil é do Oiapoque ao Chuí. Oiapoque é no Amapá. No Amapá. As pessoas podem até não saber. Outra coisa, nós não temos... Para você ter uma ideia, o Oiapoque, Alfredo, você ter uma ideia, a lixeira pública é no centro da cidade. Você tem bairros que você não consegue viver nele, de tão grave é o mau cheiro. Então, a situação no estado do Amapá, pra você ter uma ideia, nós temos a obra mais antiga do país, está aqui. Nós não temos uma BR completamente asfaltada que ligue o sul do país, Laranjal do Jari, até o Oiapoque, que são 700 e poucos quilômetros. Nós não temos. Falta ainda mais de 300, quase 400 quilômetros dessa... Nós temos 300 e pouco, 400 e pouco dela asfaltado. Ainda falta, você tem uma ideia, de Calçoene até Oiapoque, faltam 116 quilômetros de asfalto. É um caos. Então, nós não temos, você tem uma ideia, nós não temos uma rodovia que corte o estado completamente asfaltado ainda. Aquilo que é básico em qualquer lugar do mundo, nós não temos aqui. Então, fica aqui, Alfredo, perdão. Olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora já está convocada, certo? A falar outras vezes, a trazer mais informações, porque eu penso que essas suas informações, esses seus dados são tão assustadores, e claro que essa história da ponte roubada, são tantas histórias. Por exemplo, tem o que as pessoas não sabem, por que o Randolph ganhou uma premiação lá na França, porque ele proibiu a exploração de petróleo no Amapá pela Total, para que ela explorasse só na Guiana Francesa. Então, tem tanta coisa, tem tanta denúncia a ser feita, da doutora Sueli. Mas é aquilo que eu falei, Alfredo. Há um propósito, há um método nisso, porque tem que manter esse curral eleitoral. Nós não chegamos a 900 mil habitantes aqui no Amapá, somos 500 e poucos mil eleitores. Então, você imagina, isso aqui é um bairro de São Paulo. Então, o que se pretende? E daqui sai 3 senadores. Desse local, que é menos do que um bairro do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, sai 3 senadores. Aqui você elege senadores com 100 e poucos mil votos. Você precisa muito mais do que isso em São Paulo para eleger, por exemplo, um vereador. Então, assim, é claro que tem um método. Isso tem um propósito. O que se deseja é manter o curral eleitoral para se perpetuar no poder. É lógico. Doutora, a sensação de pasmo, as manifestações das pessoas estupefatas com a realidade que a senhora está falando. Olha aqui, olha o cara, a esquerda, olha o nível da esquerda, doutora. Presta atenção. Olha, isso aqui é a esquerda. Vai lavar louça, velha. Olha, isso é a esquerda. Esse é o nível da esquerda. Quando a esquerda não consegue contrapor argumentos... E deixa eu só dizer para ele, eu sei lavar muito bem uma louça. Eu lavo louça, eu falo que toda mulher, ela pode ser uma ministra, uma imperatriz, ela pode ser uma rainha, mas ela continua sendo dona de casa. Então, para esse senhor, que eu não sei o nome, só dizer para ele que eu sei lavar uma louça e sei lavar muito bem lavada. O problema é ele que não sabe lavar uma cueca ou não sabe lavar a boca dele. Entendeu? Mas eu sei lavar louça e sei de leis. E estou pronta para exercer um cargo no Senado. Eu não tenho nenhuma dúvida inclusive, eu falo,
a gente libertar o Amapá, desestagnar o Amapá, destravar o Amapá. O Amapá hoje é um estado escravizado, é um estado estagnado, porque isso interessa para muita gente, para uma elite que está aí. Eu quero muito contribuir para que o peso do Estado saia dos ombros de todos nós, inclusive desse senhor que mandou eu lavar a louça, porque não é possível que a gente... Eu lavo a louça aqui em casa. Só fique né? claro, eu lavo a louça aqui em casa. Eu faço terapia. Eu vou para a pia, terapia cheia de louça para eu lavar. Outra coisa que nós contribuir é que o Senado seja efetivamente um contrapeso ao Supremo Tribunal Federal. É lamentável hoje a gente ver um Senado de joelhos para a Suprema Corte do país, então a gente precisa repensar a posição do Senado Federal. E outra coisa que eu tenho, assim, eu quero contribuir e quero muito, muito compor a Frente Parlamentar Cristã dentro do Congresso Nacional. Precisamos levar Cristo para dentro do Congresso Nacional. Então, eu defendo todos os valores cristãos, a família. Eu sou uma armamentista, eu defendo o direito das pessoas usarem arma para defender a si, seu patrimônio e a terceiros. Eu sou terminantemente contra o assassinato de bebê, aquele que nós chamamos o neologismo, né? O aborto. Aborto é uma palavra muito suave para um crime tão gravoso quanto esse, é um crime hediondo, assassinar bebê dentro do ventre. Então, são essas pautas cristãs e essas pautas da direita, conservadoras, que a gente tem enorme desejo de defendê-la no Congresso Nacional. Doutora, a senhora voltará, não apenas uma vez, nós vamos nacionalizar seu nome, porque, olha, todo mundo aqui, a senhora nem falou das suas propostas, entendeu? Nem falou. Eu vou fazer um recorte dessa live, entendeu? Vou para ter apenas a sua entrevista aqui. A senhora nem falou das suas propostas, a senhora está falando da realidade que fala. Perguntaram aqui como não se indignar com tanta maldade. Batoré e Saltitante são dois inimigos. Os 3 senadores são uma porcaria. Agora eu queria... Perguntaram aqui, entre muitas perguntas, e depois a sua assessoria olha aqui as perguntas e vê o que precisa responder... perguntaram de que cidade a senhora é do Paraná. O meu amigo lá de Realeza, no Paraná, perguntou. Tá. Eu sou de Londrina, eu sou do Pé Vermelho, eu nasci embaixo de pé de café, então a gente começa a trabalhar desde que a gente tem 2, 3 aninhos, porque tem que entrar embaixo da cova de café. Meu pai e minha mãe, claro, evidentemente, há tantos anos atrás não existia maquinário algum, tudo era manual. Então, meu pai e minha mãe levavam a mim e meu irmão para ajudá-los na colheita de café, na colheita de algodão, na colheita do feijão. Meus pais plantavam arroz, plantavam trigo e plantavam girassol. E a gente tinha muitas tarefas, porque num sítio, na zona rural, você tem tarefas todos os dias, a todo instante. Então, depois a gente foi para a cidade, meu pai queria que os filhos estudassem. Aos 22 anos eu me formei na UEL, em Londrina, e depois eu vim para Rondônia, fiquei quase 10 anos em Rondônia, e depois eu vim para o Amapá, que eu sou do primeiro concurso da magistratura do Amapá. Eu tive uma classificação muito boa, fui a primeira mulher a ocupar já a capital, e depois fui a primeira mulher a compor o Tribunal de Justiça, e fui a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça. Na nossa presidência de apenas 2 anos, eu peguei a recessão no Brasil, 2015, 2016, e milagrosamente eu consegui colocar as contas do tribunal em dia. Eu encontrei uma dívida de 150 milhões só de imposto de renda. Eu consegui, em 2 anos, colocar todas as contas do judiciário em dia, ainda consegui deixar dinheiro, uma pequena reserva em caixa, e consegui pagar todos, fornecedores, folha de pagamento. Então, quando você quer e quando você tem compromisso com o dinheiro público para mim é sagrado. Eu falo que não é dinheiro público, é dinheiro do público. Porque se fala que é dinheiro público, todo mundo acha que pode meter a mão. É dinheiro do povo. Então, cada moeda desse dinheiro é sagrada. Então, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Você leu no começo, a gente conseguiu muitas premiações para a justiça. E tem documentários nossos, feitos pela Austrália, pela TV japonesa, pela Al Jazeera, pelas TVs da Alemanha, França, Canadá, Estados Unidos, enfim. Então, a gente tem um trabalho conhecido aí fora da justiça itinerante.
Eu criei programas inéditos de acesso à justiça, dei acesso à justiça para quem nunca tinha imaginado acessar o judiciário. Então, tem uma história boa da gente aí atrás. E essa história, doutora, vai ser conhecida nacionalmente. Obrigada. A sua história, doutora, ela precisa ser conhecida, porque eu digo para vocês que todos nós, eu sou muito grato a Deus, e eu nem provoquei as pautas da doutora Sueli, porque ela voltará outros dias, mas a questão de agradecer sempre a Deus, essas pautas cristãs, nós não temos que ter medo, nós não podemos silenciar, nós temos que continuar lutando. Doutora Sueli, nós vamos depois eu vou ligar para a senhora, para saber muito claramente que o Brasil tem jeito, que o Brasil pode ter jeito, basta. Cara, é o que nós estamos falando aqui, Alfredo. Aqui nós estamos falando assim, o Amapá tem jeito, mas claro que tem. A vida toda eu acreditei nisso. A vida toda eu acreditei que não existe a história da casa do sem jeito. Sempre tem jeito. E é a hora da faxina. Nós vamos conseguir fazer uma faxina política expressiva no estado do Amapá. Nós precisamos fazer e precisamos de ajuda para isso. Porque temos que despertar o amapaense. O amapaense, ele está aprisionado, então ele nem sabe que ele é escravo. É uma coisa gravíssima como acontece aqui. Uma cegueira quase que voluntária. Então é um trabalho hercúleo que tem que ser feito nosso, de despertar ainda, porque o cidadão precisa ver, talvez ele não queira ver. É tão grave o quadro que ele prefere ficar na negação, talvez seja isso. Doutora, eu me emociono com suas palavras, porque, acima de tudo, você nota quando a pessoa fala com emoção, e quando a pessoa fala mais do que emoção, e emoção vem apenas e tão somente do coração. E se você não falar do coração, é uma coisa muito artificial. Então, que a senhora tenha certeza que nós, logicamente, que todos nós vamos, de uma forma ou de outra, ajudar a senhora a visibilizar. Ontem, depois que eu falei com o Alexandre, falei com o pessoal, eu perguntei para as pessoas, eu perguntei o seguinte: vem cá, me diz uma coisa, como é que é o poder das redes sociais aí no Amapá? Aí o Luiz, né, falou para mim, olha, Alfredo, é bom, sabe? É bom o poder. Então, vamos massificar, vocês recortem essa live, coloquem pedaços dela, porque, olha, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença para que mais e mais pessoas saibam. A doutora vai voltar, sim, as pessoas já estão pedindo aqui a sua volta, a senhora vai voltar em outro horário, porque nós temos, principalmente, doutora, nós temos que fazer as pessoas entenderem que é possível ser ético. Sim. Caraca! Nós não é possível e necessário ser. Olha, é possível. Agora, observem bem. E Alfredo, e a gente sabe que é muito bom ser ético. Isso te dá uma paz interna enorme. Então, assim, eu ensino isso a meus filhos. São 11 filhos. Eu gerei 2, eu tenho 9 filhos adotivos. Eu falo que, na verdade, são 11 adotivos, porque a gente tem que adotar os filhos que a gente gera. Então, eu ensino isso a eles, ensino eles o quanto é bom falar a verdade, o quanto é bom assumir responsabilidades. Falhar, a gente falha, a gente erra. Claro. Nós somos humanos. Mas você vai lá, assume o seu erro e corrige. E repare, porque não basta só assumir o erro e dizer, olha, me desculpe. Não, me desculpe e o que é que eu posso fazer para reparar o erro que eu fiz? Porque não pode sair de graça, não pode só sair na desculpa. Não, tem que reparar o erro. Então eu falo que ser ético é uma coisa libertadora. É muito bom ser ético. É falar a verdade. Eu, por exemplo, eu sou desbocado, sabe? Agora, isso para mim fechou muitas portas, mas toda vez que o diabo fecha uma porta, Deus abre milhares de janelas. Sim. Por exemplo, Deus me abre janelas de conhecer pessoas que nem a senhora. Obrigada. Eu penso muito
que toda vez, por exemplo, eu aqui converso com as pessoas e eu sou o único canal, as pessoas reclamam, onde eu conheço, eu sei, por exemplo, que a Mayra mora em Novo Machado, no Rio Grande do Sul, eu sei de onde as pessoas são, eu gosto de saber de onde as pessoas têm, sabe? Eu leio o superchat, sim. Agora, no final, eu vou ler todos eles. Mas eu não quero perder a oportunidade de escutar a doutora. Então, doutora, agora sim, vamos ler aqui os superchats. Agradecer ao Caetano Silva pelo apoio, agradecer o Jober, lá da Alemanha, da Bavária, terra onde é que minha mãe nasceu, entendeu? Não, minha mãe é de Munique. Minha mãe não, meu bisavô, né? Luiz Fernando, Alfredo, chama ela no JCO. Eu vou conversar com a doutora depois para saber toda essa estratégia dela, porque nós vamos nacionalizar sim o nome dela. Armando Dias Tavares, um grande abraço, professor. Louranice Rodrigues, bom dia. Muito obrigado pelo seu apoio. Ana Paula, é urgente tirar esses políticos que não atuam pelo povo, vamos nos unir. Marcos Antônio Garcia também. Então, eu quero que as pessoas saibam que nós aqui trabalhamos o tempo todo no sentido de nacionalizar as vozes conservadoras. Doutora, um dos nossos desafios aqui sempre é o seguinte, porque se eu estou lá em Candelária, eu sou de Candelária, uma cidade lá do interior, eu sou da roça. Quando a senhora falou de ir cedinho, eu capinava aquelas carreiras de milho. Isso. E o meu pai dizia o seguinte, ó, se bater com a enxada no dedão de um pé, troca de mão para continuar capinando. Na verdade, olha, mesmo que o sangue dê no meio da canela, continue. Então, eu quero agradecer muito, doutora, agradecer as pessoas que tornaram possível essa proximidade com a senhora, porque o que a senhora está trazendo para nós é um mundo de informações. É um mundo de informações que nós não tínhamos acesso. Outra coisa, antes que a senhora volte a falar, eu quero destacar o seguinte, que quando a senhora coloca, em muitos momentos, nós temos que enfatizar e destacar a honestidade, porque no nosso país, infelizmente, a honestidade virou exceção. Aquilo que deveria ser regra. As pessoas se orgulham de ser ladrões e têm vergonha de ser honesto. É a bandidolatria, né? Onde alguém se orgulha de votar num ladrão e tem vergonha de votar num honesto. A gente vive hoje a cultura da bandidolatria, mas isso não foi feito à toa. Isso Gramsci ensinou muito bem aos detentores do poder. Vamos corromper por dentro, vamos comendo por dentro, dividir família, dividir homem com mulher. Aí agora nós estamos fazendo apartheid de tudo, de negros, de baixinho, de gordinho, de gays, de tudo. Opa, gordinho é comigo. Não, esses dias, doutora, esses dias eu falei de loiro. Pô, isso é coisa de loiro. Eu sou loiro. Veio uma mulher me ligar para mim. Eu vou lhe processar porque o senhor está sendo preconceituoso. Se a senhora já viu a cor do meu cabelo? Mas tudo isso é um método para poder dividir bastante a sociedade e conseguir depois, então, tomar o poder e governá-la. É investir no caos para depois tomar o poder. Isso é tática comunista, nós bem sabemos disso. Então, eu só lamento que no século XXI, com tanto esclarecimento, as pessoas ainda se deixam enganar. Nós vimos agora a fraudemia. Esse é um tema que nós temos que depois falar sobre ele. A grande fraude. Follow the money. Siga o dinheiro e a gente vai descobrir tudo que foi feito agora, de 2020 para cá, a tirania sanitária que foi imposta no país, gravíssima. Então, eu falo assim, poucas pessoas conseguiram ficar a salvo, eu me considero uma delas. Eu costumava dizer que eu preferia pular numa piscina de corona do que eu perder a liberdade. Fui criada na companhia de um avô maravilhoso italiano que dizia, um dia como leão, do que 100 anos como ovelha, não é? Alfredo, antes que eu me esqueça, eu queria só fazer uma pequena pontuação. É só deixar claro que quando eu decidi vir para uma candidatura, eu fiz questão de escolher um partido de direita, por isso que eu estou no PRTB,
um partido que não vai usar fundo eleitoral, não vai usar um centavo do milionário 5 bilhões do fundo eleitoral. Então, é uma campanha do tostão contra o bilhão, é uma campanha da verdade contra a falta de escrúpulos, eu sei. A gente já sai pouco que perdendo nisso, porque não é fácil ganhar nesse oceano de mau caratismo, não é uma tarefa fácil. A honestidade, ela tem dificuldades para dar as suas braçadas, não é simples assim. Mas eu quero aqui agradecer ao PRTB do Amapá, que me acolheu, porque sem o PRTB... Não deve ser fácil achar uma sigla. Sem o PRTB, não existiria minha candidatura. Eu não conseguiria me acomodar em nenhum outro partido, lamento isso, de dizer, eu quero apresentá-los aqui, Jurandir, que é o presidente do PRTB, está aqui conosco, acompanhando, a Lindenberg, que é o nosso vice-presidente. Então, só dizer que a gente não está sozinho, é uma batalha grande, é uma batalha que não é simples, evidentemente que não, a gente corre até risco de vida aqui, mas o que é uma vida, né? Não é nada. A gente que é cristão e crê, a gente sabe, assim, que morrer é nascer para a grande vida. Esses dias eu estava lendo uma coisa interessante, olha só. A maioria das pessoas está com muito receio de ter filhos nesse mundo que ela entende que é um mundo mau, que é um mundo distópico, que é um mundo onde tudo parece estar fora do lugar, um mundo que parece tão perigoso como nunca foi. Aí eu digo para essas pessoas, os nossos filhos não são nossos, são filhos de Deus. Tenha-os, porque eles são de Deus. Deus sempre zelará por eles. Então, não tenham medo. Eu falo que me preocupa hoje que as pessoas sequer querem colocar filhos no mundo. Tenham esperança, tenham uma fé verdadeira. Os filhos não são nossos, são filhos de Deus. Então, estarão sempre protegidos pelo Pai Criador. Doutora, nossa conversa iria pelo tempo afora, mas eu quero deixar um gostinho de quero mais na boca de todo mundo, como eu tenho um gostinho de quero mais e conversar outras vezes com a senhora. O Brasil precisa conhecer a realidade do Amapá, o Brasil precisa saber o que é o Amapá, e eu sempre faço muita questão de agradecer as pessoas. E eu digo para vocês que eu gosto das pessoas chatas, doutora, entendeu? Verdade. Eu acho que as pessoas chatas é que vencem. E aí o Luiz Ricardo é o cara mais chato que eu conheço, né? Mas eu falei assim, que as pessoas ansiosas, chatas, elas são necessárias, porque elas é que fazem o mundo rodar. As pessoas que são muito legaisinhas, para elas está tudo bom como está, não é? Não que eu ache que a gente tem que reformar o mundo. Eu não tenho nenhuma intenção de ser reformuladora do mundo. Eu só quero fazer as escolhas certas, fazer as opções certas, porque eu vou ter que prestar contas dela depois. Você pode escapar aqui. Agora, doutora, quando a senhora falou dos perigos, todo mundo quer ouvir a senhora muito mais. Só lembrando o seguinte, todos os dias, doutora, eu faço às 7 da noite um programa chamado Notícias do Paraíso. Semana passada eu trouxe que em Cuba eles estão comendo gatos, porque já não tem mais cachorro. E o senhor viu? Eu vi a cena. Tem um rapaz que chega a segurar, inclusive, a cabeça do gato. Deixa eu lhe dizer, Alfredo, aconteceu uma coisa extraordinária aqui. O ano passado, eu hospedei na minha casa, durante 7 meses, uma médica cubana, de 34 anos, Lohane. Ela ficou no Amapá, ela já está no Brasil já há uns 3 anos, e ela teve que ficar aqui no Amapá porque foi aqui que ela conseguiu uma tutela liminar da Justiça Federal para conseguir o CRM provisório dela. Então, para não ficar no hotel, eu a convidei para ficar em casa, e ela aceitou, eu achei maravilhoso isso. A minha casa é uma muvucona grande, estava preocupada que, de repente, ela não gostasse, né? Mas ela gostou, e ela ficou 7 meses conosco. Ela me contou coisas inacreditáveis, porque ela nasceu em Cuba em 1990. Então, ela é uma filha do alto comunismo. Ela me disse 2 coisas, só 2 exemplos que eu vou lhe dizer. Primeiro, que quando você vai fazer um muro
se é que você vai ter condições de fazer, mas vamos supor que você vai fazer um muro na frente da sua casa. Você tem que pedir autorização para o governo, porque ele vem medir para dizer que altura o seu muro pode ser. E ele sempre terá que ser um muro baixo, para que o vizinho fiscalize você. Todo quarteirão tem um chefe de quarteirão do governo. Para você ter uma ideia, a irmã dela, que é professora de história lá, a irmã dela trabalhou durante um ano economizando, para poder, ao final de um ano, comprar um ventilador usado. 3 dias depois que ela tinha comprado o ventilador dela, o governo veio buscar, porque disse que ela comprou sem autorização do governo. Essa mesma irmã dela trabalha o mês inteiro para ganhar um salário de fome, e no final do mês, o salário inteirinho dela é suficiente apenas para comprar. Lá eles não chamam pernil, lá eles chamam perninha, uma perninha de porco, um pequeno pernil de porco. Então, Cuba é um flagelo humanitário. O mundo precisaria olhar para Cuba e salvar os cubanos. É um flagelo humanitário que se vive em Cuba. E é assim, e não é de agora. Nós sabemos que isso aconteceu de 59 para cá. Então já são mais de 50 anos de escravidão, porque não adianta falar comunismo. Comunismo é uma palavra até bonita. É inferno. É escravidão, é inferno. A ilha não é um inferno de Cuba. Doutora, depois eu quero, se a senhora conseguir o telefone dessa médica, eu quero fazer uma live com ela. Ela deve ter restrições de falar por causa da questão de ter parentes lá, mas cada vez que a gente vai falando, a gente vai puxando assuntos. Eu tenho um amigo meu que é jornalista, ele é cinegrafista, e ele falou o seguinte, por exemplo, se cai a porta da casa de alguém, de um cubano, ele não tem loja para comprar. Ele vai comprar uma porta do chefe da gangue ou do traficante. E aí, se ele tiver uma filha bonita, ele pode exigir como pagamento que aquela filha se prostitua para ele durante Exatamente. X tempo. Hoje Cuba hoje está no mar de corrupção em todos os níveis, em todas as esferas. O cubano, para sobreviver, ele tem que fazer corrupção e a prostituição. E a prostituição em tudo, nos valores morais, na prostituição do seu corpo. Então, é grave. O que acontece? Mas é impressionante que mesmo no inferno, como é Cuba, tem as bolhas e tem gente que consegue criar um mundo paralelo e ficar a salvo. Porque ela tem que ter uma expertise espiritual tão grande para criar uma bolha, entrar nela e conseguir viver nela ali e escapando de tanto inferno. Então, eu vou te passar, sim, o contato da Lohane. Ela é médica e ela está hoje clinicando em Boa Vista, em Roraima. Ela é uma pessoa destemida, jovem, ela é extremamente inteligente. Ela diz uma coisa, ela censura muito nós brasileiros, porque ela diz que o brasileiro tem dificuldade de pensar. Ela diz que o brasileiro médio não sabe pensar. Então, é uma crítica construtiva importante. Acho que a gente precisa escutar a Lohane. Acho que o brasileiro precisa mesmo. Nós começamos a pensar um pouquinho a partir de 2018 para cá. Então, a gente precisa pensar muito ainda. Doutora, só para encerrar, lembrando que o Fidel, em 1992, 93, convidou as pessoas a irem para Cuba, dizendo que Cuba tinha as prostitutas mais cultas e saudáveis do mundo. Olha, quem falou isso não é o Alfredo, não é a doutora Sueli, não é ninguém. Foi simplesmente, pesquise no Google, Fidel defendendo as médicas que se prostituíam. O Fidel dizia que quem fosse para Cuba teria o deleite de ter prazer sexual com as prostitutas mais cultas e mais saudáveis do mundo. Quem falou isso não foi o Alfredo. Quem falou isso foi simplesmente Fidel Castro,
Quer dizer, quando um pulha, quando um assassino, quando um crápula, como o Fidel fala isso, imagina o resto. Doutora... Mas agora, o que aconteceu, Alfredo? Aconteceu uma coisa muito boa. As redes sociais permitiram que a gente desnudasse esses mundos. Antes, a gente tinha notícia só por aquilo que a grande imprensa queria que nós soubéssemos. Hoje, a internet, ela tem o seu lado perverso? Tem, mas ela descortinou. Hoje é impossível esconder. Então, hoje o mundo sabe o que é que acontece na Coreia do Norte, o mundo sabe hoje o que acontece em Cuba, e grave, está sabendo o que acontece hoje na Argentina, Chile, Colômbia, que a América Latina está atingida de vermelho. O Brasil é terra de promissão e o Brasil não vai mudar as cores da sua bandeira. Nós vamos manter um país democrático. Nós não vamos nos curvar ao comunismo. O comunismo é uma coisa gravíssima, as pessoas não têm noção. É a escravidão, é o verdadeiro inferno na Terra, e nós temos que fazer tudo. O comunismo está querendo colocar o pé na nossa soleira. Nós não vamos permitir, Alfredo, nós vamos lutar. Eu posso dizer por mim, eu morro lutando, morro em pé. Eu prefiro morrer do que viver num país comunista. Somos dois. Doutora, olha, eu agradeço muito a sua disponibilidade, a sua entrevista, nós vamos fazer recorte, já está autorizado pela sua equipe usar tudo o que quiser da entrevista, Tá bom. Sabe? Porque eu também, eu creio que o Brasil precisa saber que ser honesto não é motivo de vergonha para ninguém, pelo contrário, nós temos que nos orgulhar. E aqueles que reclamam de eu falar muito francês, doutora, porque eu, de vez em quando, eu falo francês com uma fluência filha da puta, certo? Porque, sabe? Então, as pessoas que reclamam quando eu falo francês, eu digo assim, eu prefiro falar francês na liberdade do que ser comportadinho na promiscuidade. Eu mando pra puta que pariu mesmo, eu mando pro raio que os parta e tudo mais. Doutora... Alfredo, deixa eu fazer um convite para você, presta atenção. Olha só, eu adoraria que você pudesse vir conhecer o Amapá. E eu estou te convidando, eu adoraria que você pudesse, inclusive, ficar na minha casa. Você só teria despesa só do transporte aéreo. Eu só queria que você chegasse. Do instante que você chegasse no nosso aeroporto, eu já te pegaria lá. E você, assim, não teria despesa nenhuma, porque eu sei que não é fácil, um jornalista, enfim, tudo é difícil, mas eu adoraria que você pudesse passar conosco pelo menos 2 semanas, e eu adoraria levar você na Guiana Francesa, e primeiro para você treinar novamente o seu inglês, e para você conhecer a diferença que é, quando nós estamos no Oiapoque, para São Jorge, para o território francês, que é a Guiana Francesa, que faz fronteira conosco aqui. Então, venha, vamos organizar a sua vinda para o Amapá, antes das eleições ainda. Eu quero que você faça uma big reportagem nacional para mostrar ao país o que é o Amapá. Aceite esse convite, por gentileza, organize a sua agenda, diga para mim que você vai aceitar, você não terá despesa, o pouco que a gente tem aqui a gente vai dividir com você, mas eu adoraria que uma pessoa do seu perfil, da sua coragem, que tenha a visibilidade que você tem, que você pudesse descortinar o Amapá para o resto do país. Isso aqui é uma Cuba. Precisamos mostrar essa Cuba brasileira ao resto do país. Bom, nós vamos viabilizar de alguma forma ou de outra. Desafio bom é aquele que a gente aceita. Doutora, da mesma forma eu também faço o desafio para a senhora. Venha mais vezes, apareça mais vezes. A senhora tem muito que nos ensinar. A senhora tem muito que nos mostrar. Porque esse Amapá que a senhora está revelando, ninguém sabia nem conhecia. Esse Amapá feito de pessoas que lutam, esse Amapá não chega até nós, tá bom? Então, mas aqui tem pessoas valorosas, Alfredo. Eu não estou sozinha. Tem pessoas valorosas. Eu sei que há um domínio muito grande, há um domínio mental muito grande aqui, mas não tudo. Nunca ninguém tem o controle de tudo. Nunca. Por isso que o mundo está salvo. Por isso que o mundo está salvo. Eu digo o seguinte,
A gente não controla, Alfredo, nem o cachorro da gente. Quantas vezes você manda ele para fora, ele não vai. Então, nem tudo está dominado, nem tudo está controlado pela elite que escraviza o povo do Amapá. Nós vamos nos libertar. Eu tenho plena certeza disso, doutora, e eu tenho a imensa alegria. E é nesses momentos que eu me lembro de onde eu nasci. Eu não está aqui, mas eu tenho um bocadinho de terra lá da linha Palmeira, sempre comigo. Porque eu sempre tenho que me lembrar do lugar onde eu vim. Porque muitas vezes êxitos terrenos turvam a nossa vista, mas não pode macular nosso coração. Sim. E quando eu estou diante de situações como essa, eu só tenho, doutora, agradecer a Deus. Quando eu me lembro de todo o caminho que eu fiz, quando eu me lembro de todas as vezes que eu dobrei o joelho para orar e Deus me escutou, eu tenho cada vez mais certeza de que a gratidão de Deus é um presente na nossa vida. A gratidão... Eu começo todo o meu programa, doutora Sueli, com as seguintes palavras: gratidão, satisfação e alegria. Gratidão por ter Deus, satisfação por ter Deus e alegria por ter Deus. São os 3 sentimentos que me movem e que me alimentam. Então, doutora Sueli Pini, candidata ao Senado pelo Amapá, a senhora voltará muitas e outras vezes. A nossa candidatura é a única candidatura efetivamente de direita. Eu sou declaradamente conservadora. Então, e mesmo que o presidente Bolsonaro, por razões políticas, não possa subir no nosso palanque, eu quero que o presidente Bolsonaro saiba, nós estaremos sempre no palanque dele, nós estaremos sempre dando apoio ao presidente Bolsonaro. Vamos trabalhar, acima de tudo, para a reeleição do Bolsonaro. Oremos pelo Amapá e, orando pelo Amapá, estaremos orando pelo Brasil. Doutora, uma boa e abençoada campanha, e a senhora terá conosco sempre o apoio para essa sua luta. A senhora voltará outras vezes, e como diz a Lemoada, a senhora é descendente de italianos, eu sou descendente de alemães, nós, como alemães, nós dizemos o tempo todo Auf Wiedersehen. E aí, com esse sentimento é que eu me despeço da senhora, lembrando que o Brasil precisa de pessoas honestas. E vou dizer mais, o Brasil é majoritariamente honesto. Sim. Não se engane. Nós, os honestos, somos maioria. O que nós precisamos é deixar de ter medo, é deixar de viver acadelados, é deixar de viver como se eles, que são minoria, pudessem mandar na gente. Não mandam. Jamais, né, doutora? Um grande e abençoado dia para todos. Obrigada, até mais. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até mais.